Olá, eu sou a Bruna Diniz, sou artista visual e educadora da cidade de Guarulhos. Hoje eu vim trazer um breve relato sobre a minha experiência com a residência EcoArte. Um dos pontos assim que eu achei muito interessante assim da residência, e acho que é a proposta, né, de uma residência artística, além das formações, é também as trocas entre os artistas, né? Então eu pude conhecer o trabalho de diversos artistas e colaborar, mas também aprender muito com as outras práticas, né? Então a proposta de também percorrer espaços de cultura, espaços de arte na cidade também foi um ponto que eu achei muito interessante também, de trazer esse olhar mais artístico, essa prática artística para a comunidade, para esses espaços de resistência, né? Durante a residência, a proposta era também a gente criar uma obra de arte. Então a minha obra realizada durante a residência foi uma obra em diálogo com o meu trabalho com arte e educação. Então foi uma obra que eu pude levar uma proposta poética para os meus alunos e eles me devolveram com essa visão, né, com essa poesia, né, que dá o título da obra, que é o Sonhar o Sonho da Semente. Então, na prática dessa obra, né, na parte da materialidade dela, eu pude expandir essa forma bidimensional, essa forma visual da pintura e trazer mais elementos naturais e também trabalhar com a própria tinta natural, que é uma pesquisa que eu já trago desde 2022, né? E aí também, além da proposta de criar uma obra e de apresentar essa obra para o público em diversos espaços culturais independentes da cidade, eu também tive a oportunidade de dar uma oficina de tintas naturais junto com o artista vinil, também residente, né, na residência artística. E foi uma experiência muito interessante de mostrar para a comunidade, para as crianças que ocupam aquele espaço, a possibilidade de criar tintas com elementos naturais, né? Então saíram criações maravilhosas e acho que foi um momento em que a arte ela pode ali ocupar um espaço também de educação, né? Ele também serve como essa ferramenta de educação, de trazer esse olhar para a natureza, de sustentabilidade, né? Que também era uma das propostas da residência. Acho que é um pouco isso. Eu queria muito agradecer a experiência em poder fazer parte desse processo e das trocas, das formações. E é isso. Beijo. Oi, gente. Sou Eduarda, participei da segunda edição do Empoderarte. Quero dizer que foi bastante importante ter tido essa residência na cidade de Guarulhos, onde a gente circulou nos 3 espaços culturais da cidade, onde foram debatidos os temas, né, que dizem respeito ao atual contexto, né, da sociedade em relação à ecologia, à sustentabilidade. Então, ao longo desses encontros foram propostas assim as reflexões que geraram, assim, na minha perspectiva, um novo olhar, né, em relação à materialidade, ao contexto que a gente vive, né, como que funciona toda essa questão colonial ainda. Então, juntamente dos outros artistas, né, a gente pôde ter trocas e produções assim bem diferentes, mas que conversavam entre si. Então foi muito massa ter tido outro olhar em relação à materialidade também. E agregou muito ter tido a bolsa, auxílio,
tanto na produção das obras, quanto para as oficinas também, que também possibilitaram, né, esse autodesenvolvimento a partir com outras pessoas, com os outros alunos, com as outras pessoas também que vieram na exposição, que trocaram com a gente. Então, como artista da cidade de Guarulhos, foi bem importante ter tido essa vivência. E quero agradecer imensamente a Nick, a Marcos, a todos os palestrantes, todos os artistas, as pessoas que compareceram. Olá, tudo bem? Eu sou a Cunhã, sou uma das artistas da Empoderarte, nessa segunda edição, que é a Ecoarte, e que veio discutir sobre questões da natureza, questões críticas ambientais. E eu resolvi seguir um pouquinho o lado afetivo, porque nos falta um pouquinho também trazer afetividade para essas questões da natureza, e que atualmente é uma questão que eu venho também lutando da minha forma. Então eu trouxe essa obra que se chama Retorno ao Primeiro Lar. Ela é uma obra em que o objeto central é a cuia. E a cuia, ela é utilizada, é um fruto que é utilizado para construir nossos maracás. É um objeto que a gente também vai construindo para a gente se alimentar, para a gente fazer nossos banhos. E para mim ela tem um significado afetivo, porque quando eu era criança, próximo da casa da minha avó, tinha uma árvore que era cuieira. E eu brincava com os meus primos de que cada árvore era nossa casa. Então a minha casa era cuieira. E anos depois, né, estamos aqui nessa construção. Perdi minha avó, e minha avó, eu sinto muito a questão do apagamento da nossa cultura, do apagamento da cultura cabocla indígena. Então eu trouxe essa obra com a cuia que tem um formato também muito semelhante a um útero, um formato meio uterino, e com outros processos como o crochê e o macramê. Eu consegui trabalhar para fazer uma escultura semelhante a um útero, e eu trouxe um grafismo que pra gente, na nossa cultura, é o muiraquitã, que é um amuleto. O muiraquitã, que é um amuleto de cura. Apesar de atualmente ele ter sido ressignificado também como um amuleto da sorte, esse amuleto ele era construído pelas icamiabas, que eram nossas ancestrais, mulheres indígenas amazônicas guerreiras, que era uma sociedade de mulheres, apenas mulheres ficavam ali. Então eu resolvi trazer até como uma cura mesmo, uma cura ancestral. E aí esse retorno ao primeiro lá traz essa referência a esse momento, ao lar também, né, que o útero é a nossa primeira casa. Então eu trouxe um pouquinho desse sagrado feminino, que para mim é muito importante. E eu também trago outras discussões para mim, como a retomada cultural, a retomada indígena. Então, através dessa obra, eu também consegui trabalhar isso, e tive contato com outros artistas, onde a gente acabou trabalhando muito sobre esse significado da importância de retomada, essa importância afetiva, para a gente poder discutir sobre questões políticas, porque antes de tudo é importante a gente entender a terra, esse território, como o nosso lar, e entender que nós temos que lutar e preservar, porque é onde a gente mora e a gente tem que cuidar da nossa casa. Então esse foi o meu processo, e a Empoderarte me ajudou
me auxiliou nesse processo de trazer essa discussão de uma outra forma, em um outro território, e foi muito importante para mim, foi enriquecedor todas essas trocas que a gente teve nesse projeto. Devir Onça é uma obra que eu fiz para residência da Ecoarte, que faz parte do Empoderarte, no ano de 2025, né? Em que reuniu 10 artistas, né, residentes da cidade de Guarulhos, em São Paulo, para desenvolver ações, obras, né, que pudesse dialogar com a questão das naturezas, né? E Devir Onça, que é a obra que eu realizei, foi baseada no espírito de um ancestral animal que vem lembrar, de alguma forma, que somos animais e que por conta disso ele vem reivindicar de alguma forma o seu território, o seu espaço, como lugar de circulação e habitação. Ela é uma obra que ela foi pensada também em ser usada, ser vestida, porque ela se trata sobretudo de uma máscara em que a pessoa pode se sentir atravessada pelo espírito dessa onça, como um devir mesmo, e ela passa a atuar não apenas como uma máscara, mas também como um espírito que encontra essa outra pessoa que se predispõe a dialogar e trocar com essa máscara, né? Ela foi pensada justamente por conta dos territórios e dos espaços na cidade que dialogam com a precariedade, a forma do descaso social e político, e que de alguma forma atravessa, né, essas representações não humanas e as humanas também de uma forma muito trágica e direta. Então, Devir Onça é uma obra que pressupõe reabitar o mundo, os espaços de uma maneira diferente, em que existe uma troca, né, respeitosa entre pessoas, onças, rios, mares, e tudo que compõe nossa multiplicidade. Então é uma obra que foi pensada durante esse percurso e ela volta de alguma forma para a cidade como um sopro de inspiração para que outras ações também possam emergir. Então ela é uma composição que é feita de diversos ressonadores, dentre eles a própria circulação do espaço e o reconhecimento de outras vidas além da humana. Oi, eu sou a Jux, eu sou uma das artistas contempladas por esse processo formativo do Ecoarte, e a minha experiência foi uma experiência super gratificante em pensar sobre as reflexões que tivemos acerca dessa temática, das crises climáticas e das posturas ecológicas de produzir arte, de questionar o mercado e de questionar os nossos hábitos que são coloniais, pensar de forma contracolonial. Tudo isso movimentou meu trabalho de uma forma muito importante, me fez refletir sobre coisas que eu pude transformar, pude transmitir para outras pessoas ao meu redor. Então foi uma experiência super gratificante. E é isso aí. Show de bola. Olá, sou o Xuxa. Sou multiartista na cidade de Guarulhos e tive o prazer de participar da última edição do Ecoarte, onde eu fiz conexões, né, com artistas. O intuito com a entrada no projeto seria muito uma pesquisa sobre a pesquisa industrial, né? Eu tenho um trabalho com descarte, com resíduo a minha conexão com esses artistas foi enriquecedora de uma forma pessoal, mas também colaborativa, porque acabei conhecendo novos tipos de arte, mas novos tipos de materialidade e como utilizar essa materialidade, né? Os encontros na Ecoarte foi totalmente abrangente e tirou de uma caixinha muito pessoal que tinha na minha cabeça e enfim, tudo isso
seria para uma exposição itinerante que faria parte de várias localidades, né? Foram 4 locais que as obras passaram. E aí todo esse processo me ajudou a entender o meu lance têxtil, né? Porque eu faço roupa. Mas também foi muito além disso, né? Eu acabei me propondo a fazer uma escultura e entender essa materialidade de uma outra forma. Enfim, veio um leque de possibilidades. E é isso, eu estou muito feliz, foi muito bacana. Espero que ocorra novas edições e quero conhecer também outros artistas, por mais que eu não participe, mas quero estar pronto para essas conexões. E eu acho que é isso. Valeu, agradeço. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Lai, sou artista comunicadora de Guarulhos e pude participar da residência EcoArt no último ano aqui na cidade. Foi ótimo estar com outros artistas, pessoas que pensam a comunicação, as artes, o seu ofício a partir de assuntos tão contemporâneos e importantes que a gente esteja falando enquanto sociedade. Então, fui muito feliz de poder estar nesses momentos de exposição, nesses momentos de oficina, de formação, falando de assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não pensa em como isso afeta diretamente e também indiretamente toda a realidade que está na nossa volta, inclusive o nosso fazer artístico, o nosso pensar criativo. Então, só tenho a agradecer. Foi ótimo poder estar com os artistas, com Nicole, com toda a equipe. E é isso, que venham mais. Valeu! Oiê, eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês como foi participar da residência EcoArt. Então, vamos lá? Bom, participar da residência da EcoArt foi muito massa pra mim. Eu senti que expandiu bastante algumas percepções que eu tinha aqui sobre o território de Guarulhos. Então eu sinto que foi muito interessante poder dialogar e conhecer artistas que moram aqui nesse território e que estão pensando arte ecológica também, né? Então, para mim, esse foi um ponto muito positivo, poder ampliar a rede de artistas que eu conheço aqui do território e poder estar construindo, né, arte junto com essas pessoas. E eu acho que foi muito importante para mim mesmo por causa dessa expansão territorial. Então, conhecer os espaços culturais onde a EcoArt aconteceu, que não eram todos que eu conhecia. Então, conhecer esses pontos de cultura, conhecer as pessoas que estão produzindo cultura dentro do nosso território, perceber também como essa população recebe todo esse diálogo que a gente tenta criar com a EcoArt, né? Então, perceber também o público, as suas características das pessoas que estão assistindo, né? A residência, que foram ali, né, contemplar tanto as inaugurações quanto as oficinas que a gente propôs, né? E é isso, para mim foi muito gratificante, estou muito feliz com o resultado, né? Depois de ter passado pelas inaugurações, por todo o projeto, com as conexões que eu fiz, com as pessoas que eu pude conhecer, com as portas e as pontes que esses lugares me conectaram. E só tenho a agradecer a Coart, foi muito bom participar dessa edição. Espero que a gente ainda se veja aí pela vida. E é isso, um grande beijo, abraço no coração de todos. É nóis, gente, amor e regresso. Olá, meu nome é Stephanie Carla, eu me apresento artisticamente como Sky e fui uma das participantes da segunda edição do Empoderarte aqui em Guarulhos, também chamado de EcoArt. Fui uma das artistas selecionadas para participar da residência e foi uma experiência incrível em que eu tive a oportunidade de estar em contato com outros artistas também guarulhenses que movimentam a arte aqui em Guarulhos
Então foi uma experiência para mim assim incrível de poder ter esse espaço de troca, de compartilhamento, de experiência, de poder ter um espaço para poder conversar com outros artistas. E foi uma experiência incrível. Nós tivemos como base a temática ambiental, que é um dos princípios que todos os artistas já trabalhavam anteriormente. Em específico, eu trabalho com a questão dos resíduos têxteis em criações e instalações. Então foi um momento para eu poder externar e ter essa experiência junto com outros artistas, junto com o público e trazer esse contato da arte para um público que geralmente tem que demandar muito tempo e um trajeto muito longo para poder acessar espaços que se dizem espaços que propagam a arte, né? Nós tivemos a oportunidade de expor em espaços aqui de Guarulhos, algo que foi muito importante para mim, de poder mostrar a arte guarulhense e estar aqui com outras pessoas também, ter essa oportunidade de fazer isso acontecer de fato. Então acho que um dos sentimentos mais importantes assim para mim é o sentimento de pertencimento e de gratidão por poder participar disso, por poder participar dessa movimentação que é tão importante, que os artistas lutam tanto para conseguir, principalmente na região de Guarulhos, algo que se torna repetitivo, mas de fato é uma necessidade que nós temos aqui. As políticas públicas de cultura e de arte são sempre muito difíceis aqui na região, então foi algo assim incrível, foi algo que realmente movimentou muita gente e foi muito transformador ter essa experiência. Inclusive eu gostaria de agradecer a toda a produção artística, a todos os artistas que colaboraram também, meus colegas, e especialmente a Nicole por poder trazer esse projeto aqui para a cidade e por movimentar a arte guarulhense, né? E compartilhar esse espaço com todo mundo. Então é muito importante que esses projetos continuem, que esses projetos aconteçam, para a gente poder cada vez mais acessar outros espaços, outros artistas, outras pessoas. E é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. Salve, meu nome é Vinil, sou artista da cidade. Estou aqui para dizer como foi a minha experiência na residência artística da EcoArt, que aconteceu em 2025. E para mim foi uma experiência bem inovadora, sou bastante grato pela vivência, eu nunca tinha participado antes de uma residência artística, me abriu muitos horizontes com essa proposta dos debates, né? E também me apresentou alguns lugares com muita potência aqui da cidade, que fomentam a arte e o ensino, né? Para a galera da periferia, para os jovens, e isso foi bem massa. Aprendi bastante sobre algumas formalidades dessa área das exposições e como realizar um processo para a criação de um trabalho para uma exposição, né? O estudo de uma temática, a criação de uma argumentação, e foi algo bem enriquecedor para mim e agregou muito no meu fazer artístico. E a Bolsa Auxílio que a gente recebeu também foi de grande ajuda. Sou bem grato a essa oportunidade e tamo junto em Poderarte. É nóis!